Mano, nem a pau. Primeiro, opa, e aí? Nem a pau, irmão. Como assim o Nag tá fora da sub-20? Peraí. Ó. Como assim o Nag, um dos melhores jogadores do Blue Lock, tá fora da sub-20? Cara, é realmente impressionante. E, nossa, eu realmente fiquei chocado. Foi um baita plot, com certeza, um baita plot twist. Não era algo que eu esperava, mas é algo que faz total sentido com a obra e é algo que, se você for avaliar, deveria acontecer. E vai ser muito bom pro personagem do Nag também, com certeza. Então, bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, aviso de spoiler, se sim, tá avisado. Mas, no último arco de Blue Lock, nós vimos um desenvolvimento relativamente interessante pro Nag e pro El. Ou melhor, a gente viu um regresso nesse desenvolvimento. Todo mundo aqui sabe que na segunda seleção, o Nag abandonou o El de lado para poder ir jogar com o Isagi e saber o porquê ele perdeu, aquela frustração, aquele sentimento que ele nunca havia sentido antes e foi tão ruim, foi tão desgostoso para ele. Ele queria saber o porquê, ele queria conhecer a pessoa que fez ele ter esse sentimento, e essa pessoa era obviamente o Gold, Isagi e Yoichi. E depois desse começo, o Nag e o Urel tiveram caminhos separados durante a segunda seleção do Blue Lock, e os seus personagens começaram a se desenvolver de forma que tentassem ser independentes um do outro. Pro Nag, pelo menos no começo, ele não tinha feito nada de mal para o Urel, mas para o Urel era como se ele tivesse sido abandonado. Ele viu o seu amigo, a pessoa que ele escolheu para estar ao seu lado, abandoná-lo para poder jogar com uma outra pessoa. Ele se sentiu roubado. E com isso, o propósito do Urel era conseguir jogar sozinho e ser um jogador bom o suficiente para o Nag olhar e sentir a sua falta. Ele queria provar para o Nag que ele era melhor do que o Isagi. E com isso a gente viu o Urel se desenvolver mais. Óbvio, teve o jogo do time do Isagi contra o do Urel depois, e nós vimos qual que foi a consequência daquilo ali, que o time do Urel perdeu, para quem não sabe. Mas essa derrota foi fundamental pro Urel para ele ver que o Nag tinha conseguido seguir em frente, ou pelo menos na cabeça dele ele estava conseguindo seguir em frente, e com isso ele desenvolveu seu próprio estilo de jogo, que é basicamente copiar o estilo de jogo dos outros. Ele utiliza as habilidades que ele viu de outros jogadores fenomenais da forma que ele quiser, com 99% de precisão, o que torna, de verdade, o Urel um dos jogadores mais fortes do Blue Lock, porque ele consegue ver e copiar literalmente a habilidade do outro jogador, mesmo que não seja com a mesma perfeição, mas ele pode usar a qualquer momento e de vários jogadores diferentes. Então ele é como se fosse uma mistureba de todos. Já o Nag, ele foi por um caminho um pouco diferente. Ele, quando jogava com o Isagi, ele tinha aquele fogo, aquela chama. O Nag, por ser um gênio, ele precisa dessa inspiração, ele precisa desse empurrão. E enquanto ele estava jogando com o Urel no começo, ele tinha esse empurrão. Quando ele estava jogando com o Isagi, ele tinha esse empurrão também. Mas quem gerava esse empurrão, essa chama pra ele, era o Isagi ou o Urel. O problema é que depois que o time dele perde pro time dos 3 melhores e o Isagi é escolhido para passar para o time do Rin, ele se viu sozinho, entre algumas aspas. Não tinha mais Urel ou Isagi para se incendiar. Tínhamos 3 jogadores muito fortes, porém 3 jogadores que não conseguiam montar o campo por si próprio. Era um time que tinha acabado de perder o seu centro. Mas para quem leu o spin-off, vocês sabem que essa, querendo ou não, foi uma das melhores fases do Nag. Ele aprendeu a jogar sozinho, ele teve que aprender a se virar, ele teve que aprender a como conseguir se virar naquilo ali. Então ele, sem algum jogador para se incendiar, sem algum jogador para poder dar esse empurrãozinho que ele precisava, ele arrumou um jeito de se dar esse empurrãozinho por si próprio. E, pessoalmente, acho que essa foi uma das melhores fases do Nag. A quantidade de jogadas fenomenais que ele faz durante os jogos dentro dessa seleção é realmente impressionante. E ele, de certa forma, se torna o líder daquele time. Não como o Isagi é, ele não controla todos em campo, mas ele meio que põe as regras ali. Porém, quando a gente chega na Liga Neo Egoísta, a gente viu um retrocesso do Nag, mas não do Urel. O Urel, no começo da Liga Neo Egoísta, ele fala pro Chris Prince que pra ele, o estilo de jogo ideal é uma mistura do jogo de Itoshi Sai e Itoshi Rin, e ele, por conseguir copiar as habilidades dele, ele conseguiu aperfeiçoar ao máximo as suas habilidades ali, e seu físico também, para conseguir se adaptar ao estilo de jogo de Sai e Rin. Ou seja, ele recria os estilos de Sai e Rin com muita mais facilidade e muito mais precisão do que ele faria antes. Já o Nag, que é um iniciante no esporte, não sabia de nada, apenas agia por instinto, ele precisava estudar as bases do futebol. Porém o Nag, ele é preguiçoso. Se for chato, ele não faz. E esse é um dos motivos da derrocada, da queda desse gênio. E quando chegou no jogo do Bastard
contra o Manshine, ou seja, do Isagi contra o Nagi não conseguiu vencer Isagi por si próprio. Ele queria vencer o Isagi, ele estava ali determinado a fazer isso, mas ele estava com raiva, ele não conseguia, até que ele descobriu um jeito, pedir ajuda ao Rel. Rel, o parceiro dele, que não tinha ajudado ele mais depois do abandono que sofreu, o Nagi foi pedir desculpa e o Rel voltou pro Nagi. Ele não se questionou muito, questionou sim, com certeza, mas voltou e fizeram uma das jogadas mais lindas da Liga Neo-Egoísta. Porém, esse foi o problema do Nagi. O Nagi não tinha se tornado um jogador completo por si próprio. Ele não tinha se tornado um jogador 100% antes de fazer essa reconexão. O que faltava no Nagi, os 50% que faltava, era o Rel. Porém, o Rel, ele sim era um jogador que tinha se tornado autossuficiente, coisa que o Nagi não tinha conseguido buscar. E depois desse jogo, ele só caiu na Liga Neo-Egoísta. O seu valor diminuiu, o time percebeu que ele não estava valendo tanto e ele não conseguiu fazer nenhum gol depois do jogo do Bastard contra o Manshine. E isso nos levou a esse último jogo entre o Manshine e o Bartia. Nagi e Rel estavam desesperados para aumentar seu valor para conseguir garantir a sua vaga na Copa do Mundo. E o Rel, ele tinha a capacidade de fazer isso desde sempre, só que ele estava tão focado em ajudar o Nagi, ele estava tão focado em jogar com o Nagi, que ele não jogava por si próprio. Logo, ele estava tendo um desempenho ruim, porque o Nagi puxava ele para trás. Porém, no momento em que o Chris dá o grito para ver o futuro do Rel, é nesse momento que a gente vê o potencial de Mikage Rel. Ele simplesmente faz uma jogada linda com os movimentos que ele tinha acabado de ver o Otoya usar e faz um gol maravilhoso nessa Liga Neo-Egoísta, garantindo seu lugar para a Copa. Mas o Nagi não. O Nagi não era um jogador completo. O Nagi não conseguia fazer as coisas por si próprio. Mas ele entendeu que era isso que ele precisava fazer para conseguir se tornar 100%. Era isso que ele precisava fazer para conseguir ser um jogador melhor, para conseguir evoluir e ficar mais forte. Mas ele percebeu meio que tarde demais, não? E no momento em que ele estava cara a cara com o gol, tinha a oportunidade de chutar, mesmo sendo um chute arriscado, ele não chutou. Ele não chutou. Ele esqueceu que aquilo ali é o Blue Lock. Esqueceu que em Blue Lock o egoísmo é tudo. Ele tentou voltar para trás. Ele tentou, em vez de terminar sozinho o que ele começou, usar a ajuda do Rel. Mas aquilo ali era esperado. E bem, o que aconteceu? Não teremos Nagi na Sub-20. Falou.